Olá, bem-vindo ao Leidos da Depressão. Eu sou o Lenart. Eu sou o Nox. Hoje a gente vai falar sobre animes. Vamos recomendar alguns animes, também vamos falar animes que a gente não gosta e também vamos falar os nossos principais animes. Sim, no caso seria os 5 animes que a gente mais gostou de assistir na vida. Aproveitando as polêmicas aí de otakus. Então eu vou falar os meus 5 animes favoritos que eu já assisti aqui. E se for um anime meio desconhecido, acho que não, a maioria. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar pelo menos. Eu vou falar alguma coisa sobre ele. Então, o meu primeiro lugar fica com Shingeki no Kyojin, que é um anime shonen, né? Baseado no mangá lá, que ainda está sendo publicado. É conhecido como Attack on Titan em inglês, ou Ataque dos Titãs em português. Então ele é escrito e ilustrado pelo Hajime Isayama, acho que é isso que pronuncia. Eu acho que eu não preciso falar muito sobre o enredo do anime, né? Porque ele é bem famoso atualmente. Todo mundo já deve ter assistido. E ele ficou em primeiro lugar porque é muito difícil eu conseguir gostar de um anime desde o primeiro episódio, né? Principalmente atualmente. Porém, cheguei aqui no Kyojin e consegui me prender. Eu acredito que desde os primeiros minutos eu já achei a história bem intrigante, envolvente, misteriosa e te faz querer assistir os próximos episódios. E a história ela se passa no mundo pós-apocalíptico, né? É uma distopia. Inclusive é um assunto que está bem na moda hoje em dia, né? Talvez até meio saturado na indústria cinematográfica e de animes também. Porém, mesmo no meio dessa indústria saturada, ele consegue ser inovador, né? Ele traz uma proposta diferente para esse mundo pós-apocalíptico, né? Que são os titãs, são uma espécie de gigantes que ninguém sabe de onde vieram. Provavelmente quem leu o mangá já deve saber mais ou menos um pouco mais sobre a história. Mas, no entanto, eu só vi o anime mesmo, então eu prefiro acompanhar o anime. Então ainda não sei exatamente o que aconteceu, né? Parou agora na segunda temporada. Cara, até o que você falou aí sobre o Shingeki no Kyojin, só antes de você falar o seu próximo, é o seguinte. Eu já até te falei isso, não falei que eu acho que o Shingeki no Kyojin é uma história super original. Ele pega elementos que já existem, mas ele faz de uma maneira muito diferente. Gigantes na Idade Média, muralha, sabe? E as pessoas têm que se proteger disso. É uma ideia muito diferente. E eu acho que só funcionaria como um desenho mesmo, como um anime, assim, né, cara? Eu acho que seria até difícil, vamos supor, transportar para uma outra mídia. Tem um filme dele japonês, né? Parece que o pessoal não gostou muito, ainda não vi. Também não vi, não. E estão querendo fazer um remake agora, hollywoodiano. Hollywood não tem sido muito boa com os animes ultimamente. É, Death Note tá aí, né? Aí o seu próximo é Soul Eater? Como é que se pronuncia isso? Então o meu segundo lugar foi pra Soul Eater. Na verdade, não exatamente o anime, né? O anime também é legal, porém ele só tem 50 episódios, né? Porque o anime, na época, ele saía só um capítulo por mês. E o pessoal lá da TV Talk não quis esperar pra fazer o anime e acabou tendo que fazer um final filler pra história, né? Sendo que a história continuou no mangá, né? Então, o final do anime, na verdade, é filler, né? Lá pelo final do anime, eles mudaram completamente as coisas. Então, eu até indicaria Soul Eater, né, pra pessoa assistir, mas eu coloquei ele aqui mais por causa do mangá mesmo, que ele é um dos meus mangás favoritos. Você leu inteiro o mangá? Sim. E ele é um shonen, né, basicamente, ilustrado e produzido pelo Atsushi Okubo. E é o mesmo, ele foi publicado na mesma revista que publicou o Fullmetal Alchemist. Então eu coloquei ele aqui em segundo lugar porque ele é um anime barra mangá que eu me identifiquei muito. Como eu falei, a história ela não é uma coisa assim muito pretensiosa. Então, se você for assistir, não espere uma coisa muito elaborada. Mas também ela não deixa a desejar, né? Mas o que eu mais gostei, assim, no mangá e no anime, é em relação ao traço e a personalidade dos personagens, né? E também o tema em si. Ele meio que mistura um terror com comédia, né? Ele pega elementos do terror, porém, em nenhum momento o anime traz essa atmosfera de medo. Tem uns vilões, assim, meio loucos, mas ele é mais voltado para ação e comédia. Porém, uma das coisas que mais me atraiu na obra foi o traço, né? Tipo, ele tem um traço bem esquisito, as coisas são pontudas, finas, os personagens são bem magros, né? No anime, o anime também é bem colorido. Aí tem um sol e uma lua esquisitas no céu, né? Eles têm rosto e ficam fazendo os barulhos.
Dá pra ver também que os personagens, na forma de se vestir, tem uma influência meio punk, rock, e inclusive também nas aberturas e encerramentos do anime, que é um dos estilos de música que eu gosto, né? Então acho que isso acabou me atraindo também. Aí, em terceiro lugar, tem o Hunter x Hunter, que é um anime do Yoshihiro Togashi, que ele é basicamente um Dragon Ball Z. Esse eu assisti um episódio dele. Ele é um Dragon Ball Z, mas com estratégias nas lutas. Inclusive ele tem, eu acho que um dos sistemas mais, assim, de magia dos personagens. Eu acho que é um dos mais complexos que eu já vi. Eu já ouvi outras reviews, assim, de animes falando a mesma coisa, né? De pessoas que assistiram mais animes do que eu, né? Porque eu não assisti tantos, assim. Eu acho que dos que eu assisti depois dele tem o Naruto com o Chakra, né? E no caso do Hunter x Hunter tem esse elemento que é o Nen, ou é Ten, sei lá. Até, na verdade, eu nem entendi direito a explicação, porque ela é bem complexa, né? Então tem esses tipos de energia que dão origem aos tipos de poderes que eles têm. Então, em quarto lugar eu coloquei aqui o Claymore, que é do Norihiro Yagi. Ele é um anime bem sombrio. Eu acho que no primeiro episódio já tem uma mulher tendo a cabeça decepada lá, né? E ele é mais focado em personagens femininas, né? Que são um tipo de guerreiras. Eu até esqueci o nome que dão pra ela. Faz muito tempo que eu assisti o anime, né? Inclusive esse foi o primeiro mangá que eu li na vida. Eu ganhei o mangá físico mesmo de uma amiga. Então ele é um mangá bem dramático mesmo, tem uma história triste. E ele é meio que ambientado num lugar bem assim, sombrio. Tem uns demônios bem loucos lá que as guerreiras lutam com ele. E inclusive eu até esqueci como é que termina, porque já faz tempo que eu assisti ele. Mas ele é bem legal. Ele tem uma história interessante, que não fica só na luta, entendeu? Então em quinto lugar eu coloquei meio assim, com o pé atrás, Fairy Tail. Que inclusive já terminou no mangá, né? Eu já li todinho. E o anime ele deu uma pausa agora. Provavelmente quando ele voltar já vai ser pra terminar o anime. E ele é o mangá do Hiro Mashima, né? Ele também tem uma história bastante... É um shonen com uma história bastante genérica. Ele mistura, eu acho que, vários temas diferentes, até jogos de RPG. Dá pra ver que ele se inspirou em várias coisas, né? Inclusive tem muita referência de outros animes. As pessoas falam que é plágio, né? Só que eu acho que não tem como ser plágio, porque é muito óbvio. Tipo, eu acho que no primeiro... Eu acho que... A primeira é no segundo arco. Tem um personagem que ele é igualzinho o Shikamaru e usa uma magia da sombra, que manipula a sombra. Eu não lembro se tem outras referências, mas tem bastante isso. Se quiserem assistir, ele também... Eu diria que ele tem uma história meio superficial. E ele é muito... Digamos... Ele é um pouco infantil. Ele não é infantil porque tem muito hate, né? Com as meninas. Mas ele tem uma história bem simples. E eu até não queria colocar ele aqui porque eu não gostei nem um pouco do final. Foi um final bem idiota, chato. Pois é, então é isso. É um anime de magia. Agora fala aí de novo. Ok. Então agora é minha vez de falar os meus top animes favoritos. E, cara, dos animes que você citou como seus favoritos, tem 2 que eu coloquei como os que eu não gostei, tá? Então fica aí tentando adivinhar qual que são. Provavelmente Fairy Tail, né? Caraca, isso é bom no chute, hein? Não, será? Não sei. Será que é? Não sei. Vamos ver. Então, cara, eu sou bem difícil assim pra mim escolher um negócio que é tipo o meu favorito. Se a pessoa me perguntar qual que é a sua banda favorita, qual que é a sua música favorita, qual que é o seu filme favorito, eu realmente não tenho esse tipo de coisa. Então eu resolvi escolher, eu coloquei 2 animes que foram os mais nostálgicos assim, que representaram muito a minha infância, e por isso eu escolhi eles, né? Que basicamente são os mais famosos, todo mundo conhece, que é Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco. Tá, então, eu escolhi mais o Dragon Ball Z Cavaleiros do Zodíaco porque quando eu assistia quando criança, era mágico pra mim, sabe? Uhum. Tipo, sabe quando começava aquela abertura do Dragon Ball, tipo... Como é que é? Posso pressentir o perigo e o caos e ninguém agora... Então, quando tocava aquela abertura, cara, eu arrepiava assim assistindo, entendeu? Isso é quando eles eram pequenos, então, né? é um anime que eu lembro... Oi? Isso é quando eles eram pequenos, né? O Dragon Ball mesmo. Quando eu era pequeno.
Ah, não, o Gohan já era Dragon Ball grande. Z, então. Essa música é da fase Dragon Ball Z, da Majin Buu. Mas eu assisti o do Freeza também um pouco. Eu também assisti do Cell na Band Kids, quando eu era bem criança e tal. Eu assisti até o Dragon Ball quando o Goku ainda era criança, mas eu tenho uma vaga lembrança, assim, não é nada forte mesmo, não. Mas eu escolhi mais esses animes mesmo por causa que eles representaram bastante pra mim. E aí, como eu disse, eu também coloquei Digimon, Inuyasha e Zatch Bell, porque eram os tipos de animes que eu assistia quando passava TV Globinho ainda, sabe? Também passava Band Kids. Eram os animes que eu normalmente via. E esses animes são tão famosos que eu não preciso ficar explicando o enredo como é que é, né? Todo mundo já sabe. Então aí a gente já pode pular pra parte dos animes que a gente não gostou, é isso? Mas quais são os teus 5? Então, Primeiro. os meus, eu vou colocar em ordem aqui. Dragon Ball Z primeiro, Cavaleiros do Zodíaco em segundo, Digimon tá em terceiro, Inuyasha em quarto e Zatch Bell em Tá, quinto. ok. Só explicando, tá? Eu desconsiderei aqui do meu top 5 Naruto, Dragon Ball, Pokémon, Digimon, qualquer um desses outros animes que são muito famosos, né? Mas provavelmente Naruto entraria no meu top 5 se eu fosse colocar. Mas eu preferi colocar outros. Eu tava pensando em desconsiderar também, mas só que daí eu pensei, cara, esses são os animes que mais me marcaram na vida mesmo. Porque eu era moleque. Inclusive eu também não gostei muito do final de Naruto. Mas. Do clássico ou outro? Não, o final mesmo do mangá. E do anime também, que o anime também já acabou. Eu nem li o mangá. Eu parei o Naruto. Mas enfim, isso é outra conversa. Então agora nós vamos falar dos animes que a gente não gostou. Isso.